Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoas, estou mais uma vez aqui dentro do meu estúdio móvel, também conhecido como meu carro, para falar sobre classes gramaticais. Então eu vou fazer aqui uma revisão muito rápida. A ideia é te passar em, sei lá, 5, 10 minutos no máximo, tudo, o mínimo que você precisa saber sobre classes gramaticais. E eu vou subir também um material junto aqui, vou colocar na descrição do vídeo, dá para subir aqui, enfim, um material escrito dessa revisãozinha rápida aqui, tá? Então vamos lá. Nós temos 10 classes gramaticais em língua portuguesa, tá? E eu costumo fazer uma analogia com classe gramatical. Então, classe gramatical, pensa que é mais ou menos como cachorro. Então, o conjunto de todas as palavras da língua portuguesa são todos os doguinhos que existem, certo? E o doguinho, ele tem uma raça. Então, essa é a natureza da palavra, seria a classe gramatical. E a função que ele vai exercer, que é mais adequada a cada raça, é a função sintática que a palavra vai exercer na frase. Sujeito, predicado, objeto direto, verbo e assim por diante, certo? Mas aqui nosso foco é na classe gramatical. Só quero te dizer o seguinte, né? Só quero te lembrar aqui. Classe gramatical está intimamente ligada com função sintática. Então, quando você vir função sintática na sua vida, lembre-se de classe gramatical. Então, a classe gramatical é o básico que você precisa saber de gramática, assim. Tem que estar na ponta da língua. Isso daqui é uma coisa rápida que eu vou falar, assim, de classes gramaticais. Eu costumo separar, e aqui é minha, tá? Minha separação. Eu costumo separar as 10 classes gramaticais em 3 grandes grupos, tá? Então, o primeiro grande grupo relativo à classe gramatical são todas as classes gramaticais em que o substantivo é o centro delas, tá? Então, eu costumo dizer que é o grupo do substantivo, o grupo que é encabeçado, que é liderado pelo substantivo. Então, a primeira classe gramatical, obviamente, é substantivo. E o que é um substantivo? Substantivo é uma palavra que nomeia coisas, seres e pessoas. Aí você fala assim, mas Daniel, ser não é pessoa? Pessoa não, ser. Por que está separado? Pelo seguinte. Então vamos lá, vamos primeiro. Coisas. Relógio, teto do carro, vidro, carro, tudo que é coisa inanimada. É um nome. Árvore. Árvore não é inanimado, né? Mas vamos pensar aqui, sei lá, banco, cadeira, mesa, mochila. Tudo isso é substantivo. Beleza? Tá. Seres. Cachorro. Então, um cachorro qualquer, que eu não estou distinguindo dos outros. Cachorro, gato, papagaio, periquito. Seres humanos. Então, todos os seres vivos. Tá? E, inclusive, árvore aí entra no meio, que é um vegetal. Então, quando eu falo de ser, eu estou falando de ser que eu não estou especificando, eu não estou individualizando, tá? E pessoa. Pessoa eu estou individualizando. E nós... deixa eu só... Bichinho, sai daqui, bichinho. Sai daqui, bichinho. Entrou um bichinho aqui no carro. Sai daí. Aê. Pronto. Coisas do ao vivo! O vídeo não é gravado, mas... Volta, foco. Então é o seguinte. Então, tudo que for individualizado, eu vou tratar como pessoa. Então, obviamente, pessoas, né? No caso aqui, Daniel, o Paulo, o César, o Joaquim, o Diego, a Maria, a Joaquina, a Joana, enfim, todo mundo, isso aí são pessoas. Eu estou individualizando. Então, são seres humanos, mas que nesse momento ali eu estou individualizando, tá? Estou dando um nome para eles. E aí eu posso fazer isso com cachorro também, tá? Com seres. Então aí, se eu dou um nome próprio para um cachorro, ou seja, se ele é o meu animal de estimação, eu estou personalizando, eu estou dando uma característica humana para esse animal. Então ele entra na classificação de pessoa, ainda que ele não seja pessoa. Porque é um substantivo próprio, é um nome que o difere dos outros seres da mesma espécie. Beleza? Até aqui? Substantivo? Tranquilo, né? Tá. Então vamos lá, segunda classe gramatical do primeiro grupo ligado ao substantivo, né? É o pronome. Então, o que é pronome? Pronome é uma classe gramatical, é um grupo de palavras que existem basicamente para substituir o nome numa oração.
pausa. Plip. Aí você imagina que tá tudo, parou aqui, tá preto e branco, né? A minha imagem está parada atrás, e aqui é um parêntese que eu tô abrindo. O que é uma oração? Uma oração é uma frase com verbo, conjugado e sentido. Beleza? Tá, o que é um verbo conjugado? O verbo conjugado é aquele que tem informação de tempo, número, pessoa. Então, eu comi ontem. Comi é um verbo, ele tem informação de tempo, que foi ontem, e tem informação de pessoa, que é eu, no caso a primeira pessoa, e tem informação de número, é uma pessoa só. Se fosse no singular, desculpa, se fosse no plural, seria nós. Beleza? Então, uma oração é uma frase que tem um verbo conjugado e sentido. Tem que ter as duas coisas. Beleza? Então, voltando. Então, o pronome, ele existe para substituir um nome na oração. Exemplo, Daniel foi à feira. E aí eu quero falar a mesma coisa, só que eu quero substituir Daniel. Como é que eu faço? Eu tiro Daniel e coloco ele. Ele foi à feira. Então, ele é um pronome. Por quê? Porque ele substitui um nome. Se eu falar outro exemplo aqui, Daniel comeu biscoito. Aí eu quero substituir biscoito, que também é um pronome, que também é um substantivo. Como é que eu falo? Como é que eu faço? Daniel comeu isso ou aquilo. Isso e aquilo são pronomes demonstrativos, né? Estou demonstrando, certo? Eu não vou me ater aqui, pessoas, né, aos tipos de pronome. Tem pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo, demonstrativo, possessivo, relativo, não me importa aqui agora, porque isso aqui é uma visão, isso aqui é um overview, tá? É uma visão macro da coisa, é o mínimo que você tem que saber sobre classes gramaticais. E o mínimo que você tem que saber é diferenciar cada palavra, saber classificar cada palavra, tá? Então, está substituindo um nome, é um pronome, acabou. Não importa não importa o tipo dela aqui para nós nesse momento, porque esse vídeo aqui é um mínimo que você precisa saber sobre. Beleza? Tá bom. Então, isso é pronome, tá? Terceira classe gramatical, ainda do primeiro grupo, ligado ao substantivo, né? E essa classe gramatical é adjetivo. Então, adjetivo existe para qualificar o substantivo. Então, ele dá uma característica. Ele vai qualificar positiva ou negativamente, não importa. Só fala assim, Daniel é bonito, o que é verdade. Daniel é bonito. Bonito é um adjetivo. Por quê? Porque ele está qualificando Daniel. Percebeu como as classes gramaticais elas se ligam entre si? Então, se você sabe qual a classe gramatical de cada palavra, você consegue identificar e você entende melhor o texto. É por isso que você tem que saber de bater o olho, você tem que saber qual classe gramatical é daquela palavra. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Então, falei de adjetivo. A quarta classe gramatical e a última do primeiro grupo ligado ao substantivo é o artigo. O que é um artigo? O artigo é uma classe gramatical, um grupo de palavras que serve para... que ele sempre vai acompanhar um substantivo, sempre. Não existe artigo sozinho, tá? Então ele sempre vai acompanhar um substantivo e vai definir ou indefinir este substantivo. Exemplo. Daniel foi à feira. Não, vamos pegar outro. O menino foi à feira. Menino é um substantivo. Se eu colocar aqui o menino foi à feira, isso quer dizer que eu sei necessariamente quem é esse menino. Por quê? Porque eu estou usando o artigo o. E esse o, ele define o substantivo. Então ele é um artigo que ele é definido. Tá? São só 4, existem só 4 artigos, né? Que é o, a, uma e os seus plurais. Então no total dá 8. O, a, uma. Os, as, uns, umas. Acabou. Artigo é só isso. Ele vai definir ou indefinir um substantivo. Essa é a função dele. Ele só acompanha substantivos. Ele nunca vai estar sozinho na oração. Certo? Beleza aí? Beleza. Então vamos para o segundo grupo. E o segundo grupo eu gosto de chamar que é o grupo ligado ao verbo. Então esse grupo de classes gramaticais, são 3 classes gramaticais, elas estão totalmente, esse grupo está totalmente ligado ao verbo. Então vamos lá. Qual que é, vamos pegar a primeira classe gramatical desse grupo, né? Que necessariamente é verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra que descreve ação, estado e fenômeno da natureza.
Ela descreve essas três coisas, tá? Essa classe gramatical. Então, ação. Vamos rapidinho. Vamos fazer uma porcentagem aqui. De todos os verbos que existem, 97% descreve ação. Nossa, podia falar até mais, né? Mas 95%, 97% descreve ação. Andar, correr, olhar, passear, brincar, e aí um monte, tá? Tudo isso é ação. E 2% dos verbos, 2,5% dos verbos descrevem estado. Ser, estar, parecer, permanecer. Deixa eu ver se tem mais alguns. De cabeça agora não lembro. Mas pensa o seguinte, são todos verbos que descrevem um estado da pessoa. Então, por exemplo, eu estou sentado. Eu estou falando. Esse estar aí é um estado. Eu sou alto. Eu sou, sei lá, bonito. Eu sou estudioso. Esse sou aí, ele define um estado meu, que é o estado de ser estudioso, alto, bonito, enfim, qualquer coisa. Tá? E você tem uma subclasse de verbos, que são todos aqueles que descrevem fenômenos naturais ou fenômenos atmosféricos. Raiar, trovejar, relampejar, chover. Tudo isso descreve fenômenos atmosféricos. Aí você vai me falar assim, Daniel, mas espera aí. Raiar, trovejar, chover também são ações, não é isso? Certo, é uma ação. Só que é uma ação muito específica. E aí, quando eu for para funções sintáticas, ela vai fazer muita diferença. Então, é importante fazer essa diferenciação aqui agora, tá?